Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Eu vou falar pra vocês, hein, começou o chororô pra todo lado, é muita chororô, mas o Bruno Henrique é o rei dos clássicos. Eu vou falar sobre isso, informação importante sobre o Wesley. O Wesley sentiu dores ontem. Vou trazer todos os detalhes para você. Preparação do Flamengo, as palavras de Felipe Luiz. O Flamengo já está pensando aí no clássico. Vou trazer todos os detalhes para você. As palavras de Alexandro sobre aquele caso de racismo contra Luigi do Palmeiras. O Alexandro também se posicionou. Vou trazer todos os detalhes para você. O Flamengo está focado na decisão do Campeonato Carioca depois da vitória contra o Vasco. Carimbou para valer para a próxima fase. O próximo jogo agora são 2 jogos, né, na final, e possivelmente teremos aí o Fluminense pela frente. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. O rei dos clássicos, já começo falando sobre ele, Bruno Henrique, os 100 gols de Bruno Henrique, trazendo aqui em detalhes para vocês. Olha só, 29 gols foram marcados de cabeça, 20 gols de pé esquerdo, 51 de pé direito. Lembrando que desses 100 gols, apenas 4 foram de pênalti. É isso mesmo. Além disso, 100 vezes Bruno Henrique, vamos lá, os gols marcados: 50 gols no Brasileirão, 19 gols na Libertadores, 19 gols no Cariocão, 6 gols na Copa do Brasil, 4 gols na Supercopa do Brasil e 1 gol na Recopa Sul-Americana, assim como também 1 gol no Mundial. Tá aí os gols marcados por Bruno Henrique. Lembrando que 19 no Cariocão, 11 foram contra o Vasco, rapaz. O Vasco aí, até o Pedrinho tá chorando aí, se não fosse aquele momento, aquele lance lá do Bruno Henrique. Mas, gente, calma aí, o Bruno Henrique não estava impedido. Sinceramente, porque o jogador do Vasco lá na frente estava dando condição pro Bruno Henrique, né? Agora, se a gente olhar só por um ângulo, aí você vai entender que o Bruno Henrique estava impedido. Inclusive, o Bruno Henrique, marcando seu 100 gol com a camisa do Flamengo, ele expressou sua gratidão e amor pelo clube nas redes sociais. Com 14 títulos e 100 gols, ele continua fazendo história assim no Flamengo. É sensacional o Bruno Henrique. Olha só o que ele falou: nem nos meus melhores sonhos imaginei ser tão feliz. 11% dos gols são contra o Vasco. Mano, 11% são contra o Vasco. 3 gols em 2025 foram contra o Vasco. E sem falar que Bruno Henrique é o rei dos clássicos. Sensacional. Não foi dessa vez, né, Verratti? Não foi dessa vez que o Pablo Verratti conseguiu a tão sonhada revanche contra o Flamengo. Eu trouxe aqui também o desempenho do Verratti no Clássico dos Milhões, jogando contra o Flamengo. Olha só, foram 7 jogos, o Verratti jogando do lado do Vasco, 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. É isso mesmo, 2 empates, não tem uma vitória do Verratti aí. Então a revanche fica para a próxima, se tiver aí ainda próxima na revanche aí, vocês, né? O Brasileirão tá aí, vamos ver, né, se vocês conseguem ter uma revanche aí, ao menos marcar um golzinho, né, Verratti? Ao menos marcar um golzinho aí contra o Flamengo, vamos ver aí como vai ficar aí. Bom, mas o Flamengo segue, não dá para pensar para descansar. Domingão de treino, nesse exato momento o Flamengo finalizando o primeiro treino em prol do clássico que possivelmente vai acontecer. Só que se acontecer um milagre, o Volta Redonda venceu o Fluminense logo mais às 18 horas, né? Mas o Flamengo realiza treino hoje, neste domingo. O treino começou às 9 horas da manhã. Para os jogadores que não começaram o jogo contra o Vasco, os titulares descansam: Felipe Luiz,
já começará os trabalhos para a primeira partida da final do Campeonato Carioca, que acontecerá na próxima quarta-feira agora, dia 12, às 21h30, 9h30 da noite, no Maracanã. Lembrando que o Fluminense venceu o primeiro jogo contra o Volta Redonda no jogo de ida da semifinal por 4-0. Volta Redonda precisará fazer ao menos 4-0 no jogo da volta. Hoje acontece no Raulino de Oliveira, para conseguir ao menos ir para os pênaltis. Aí vamos ver aí, quem sabe o Volta Redonda pode aí realmente, né, conseguir esse feito. E aí, torcedor, o que você acha? Ontem o nosso lateral esquerdo, Alexandro, ele falou que ficou indignado com aquela situação do garoto Luigi lá do Palmeiras, caso de racismo do torcedor do Cerro Porteño, e ele falou o seguinte: eu fico indignado, é algo que não deveria ser discutido, porque não deveria existir. Infelizmente, não é só no Brasil, mas no mundo todo, muitos pais às vezes estão com seus filhos ao lado e os filhos acabam aprendendo com os pais. Não deveria existir. Disse aí Alexandre em relação à situação envolvendo o Luigi do Palmeiras, né? Infelizmente aquela situação. Olha só, o Felipe Luiz também falou sobre a situação envolvendo, né, esse negócio de rivalidade com o Vasco, tudo e muito mais. Ele foi perguntado e ele falou sobre a preparação para aquele jogo de ontem no clássico contra o Vasco. E ele falou o seguinte: o treinador enxerga todo mundo como o Manchester City. Toda vez eu vejo o adversário como o melhor time do mundo. Pelos últimos anos, disparidade financeira. O clássico contra o Vasco perdeu um pouco o nome para o torcedor, mas para os jogadores, esquece. Clássico é clássico. Disse aí o técnico Felipe Luiz, que também foi perguntado sobre a escolha dele em relação ao Gonzalo Plata e não a Luiz Araújo, né? Começou no banco de reservas e Luiz Araújo, quando entra muito bem. E o Felipe Luiz falou o seguinte: escolhi o Plata pelos inúmeros motivos. Ele aguenta alta intensidade durante os 90 minutos. Hoje, 80 e poucos. Luiz Araújo é muito forte quando entra no segundo tempo. Não quer dizer que ele vai ser reserva. Eu sei que alguns jogadores podem ficar chateados, mas o meu papel é fazer o melhor para a equipe, o que pelo menos eu acho que seja melhor. Disse aí o técnico Felipe Luiz sobre a situação envolvendo, né, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Para você, torcedor, qual realmente você colocaria como titular, Luiz Araújo ou Gonzalo Plata? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fala agora sobre a situação de Wesley, gente, porque ontem o torcedor ficou um pouco preocupado, né, com aquele momento que o Wesley sentiu uma forte dor na parte posterior da coxa esquerda e chegou até sair do campo para ser atendido, depois voltou novamente, né, e conseguiu terminar o jogo. Mas a informação que temos, ainda bem, tá, não foi nada demais. A camisa 43 teve apenas cãibra na ocasião. O jovem deve treinar normalmente, né, essa semana, mas passará aí por fazer assim uma reavaliação também, acredito, nessas próximas segunda-feira, mesmo o treino sendo hoje, mas os jogadores que foram a campo estão descansando. Os que foram reservas vão a campo, os que não entraram em campo vão ao treino hoje, nesse domingão. Então tá aí, o Wesley foi apenas cãibra mesmo, tá? E nós vamos torcer também que não seja nada demais, né? Essa é a verdade. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mega ou queridão na final do Campeonato Carioca, vamos que vamos em busca por mais. Agora pode vir o Fluminense pela frente, porque tá caminhando para o Fluminense dar aí um Fla-Flu na final do Cariocão. Vamos que vamos, tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.